Olá pessoal, bem-vindos ao canal Arteliz. Hoje a gente vai desenhar essa paisagem que está aparecendo aí para vocês. A paisagem campestre, né? Temos um riacho, um lago, né? E um caminho, uma casinha, uma árvore, um céu bem bonito. Então, eu escolhi pela harmonia das cores. Essa paisagem ela é um pouquinho mais quadrada. Então, o que que eu fiz? Eu dividi meu papelzinho aqui, né? Um pouco mais quadrado, não tão retangular. Aqui ficou mais ou menos em torno de 12,5 por 15. Então, você pode fazer ali 10 por 14, enfim, né? Fique mais quadradinho. Não precisa seguir exatamente esse tamanho que eu tô usando, né? Faça o tamanho que você quer. Tamanho, ou pega uma A4 e divide um quadradinho no meio também, né? Também dá certo. Então, primeiro separe esse espaço. Pode recortar aqui também se quiser, né? Para deixar um pouquinho mais harmonioso, o mesmo espaço aqui e lá. Mas isso não é regra assim que precise fazer. Lembre-se, separar as cores, os azuis, os vermelhos, né? Os verdes. Eu vou usar ainda esse aqui da Policromos, porque já está aqui à mão. Para falar a verdade, tá aqui já tudo organizadinho. Mas eu pretendo fazer uns com um lápis de cores bem baratinhos também, para mostrar para vocês que é plenamente possível conseguir ótimos resultados. Quem quer ver resultados com lápis de cor baratinho, no canal tá cheio, tá? Só procurar aí, vocês vão encontrar os tutoriais. Então, vamos começar. Primeira coisa, deixa eu ver se eu tenho aqui. Vou pegar um lápis grafite, tá? Esse aqui é um 2B, vou aproximar vocês aqui um pouquinho. Isto. Então, vamos lá. Eu vou dividir no meio, mais ou menos aqui assim. Tô usando grafite. Vou apertar um pouquinho mais, aqui assim. Né? Show. Então, dividimos no meio. O meu chão dessa paisagem, ele tá um pouquinho abaixo da linha do meio. Então, ele começa aqui e ele desce aqui um pouquinho, tá? Pode descer um pouquinho mais até. A partir do momento que eu fiz isso, eu já posso apagar a minha linha do horizonte, essa, para não me confundir, né? Acontece muito, sabe? Às vezes a pessoa pensa que ali era a linha, né? A linha do desenho e não a linha da divisória. Melhor apagar, tá? Então, apaguei minha linha. Agora, lá atrás, tem umas montanhas bem sutis, assim, bem... Eu coloco aqui algumas e aqui tem algumas maiores, atrás da casinha. Eu faço de conta que a casinha nem tá aqui, tá? Então, só marco as montanhas lá e pronto. Vou deixar a casinha para depois, tá? Porque ela precisa de mais detalhe. Então, aqui eu tenho, é como se fosse um riacho, né? Vamos considerar um riacho. Eu vou fazer aqui um movimento. Só um movimento, vou marcar mais forte aqui para ver, ó. Vou colocar aqui assim. E aqui tem uma margem, né? Aqui eu fiz um pouco mais de rabisco, porque aqui tem um barranco, né? Esse trecho aqui é um barranco. Esse aqui eu apago. Então, você faz um C, né? Um S e aqui, pronto. Pode ampliar um pouquinho mais se quiser, tá? Se quiser, não precisa botar esse outro barranco aqui, deixa tudo água também. Usem a criatividade de vocês, né? Para criar algumas composições próprias também, é bem interessante. Então, aqui tem um caminho que vem aqui. Ele vai lá pra casinha. Eu tô querendo deixar esse caminho um pouquinho diferente. Eu vou fazer ele um pouquinho em curva aqui. E vou abrir ele aqui um pouquinho. Vou
arrumar aqui o final dele. Ele vai bem até lá no final. Espero que esteja dando pra ver, né? Tem gente que andou falando que tava muito fraquinho. Aqui eu posso abrir um pouquinho mais esse caminho, na verdade. Vamos abrir um pouquinho mais, aqui assim, deixar ele um pouquinho mais aqui também. Aqui assim, ó. Né? Mais aberto aqui e vai afunilando lá. Quero agradecer, gente, todo mundo que comenta, né? Carinhosamente aí, que agradece os vídeos, né? Que assiste e tenta desenhar também, bem importante, né? Eu fico muito feliz, assim, de estar inspirando e de estar ajudando tanta gente a voltar a desenhar, né? Que é uma coisa que a gente acaba deixando meio de lado, né? Às vezes pensa que é uma coisa assim, lápis de cor é para criança, para escola, só para coisas simples. Não, gente, lápis de cor é tão artístico e o acabamento ele pode ser tão refinado quanto um tinta óleo, tá? Não se enganem. Aqui para os vídeos, o acabamento acaba ficando um pouquinho mais simples, tá? Um pouquinho mais resumido. Se eu quisesse fazer um acabamento mais caprichado, mais elaborado, eu teria que fazer o quê? Um vídeo de 4 horas. E eu também, né, tem que ter as pausas e tal. Não dá para fazer assim um vídeo tão longo. Dá para fazer em etapas, né? Depois eu juntava tudo e jogava, mas eu não pretendo fazer isso não. Tá? Mas então esse é o desenho que a gente faz assim para um tutorial mais fácil de aprender, que não demanda tanto, né? Tanto aprendizado assim. Tá? Mas o lápis de cor, nossa, ele não fica para trás de nenhuma outra técnica. Ó, apaguei a linha de construção aqui de baixo também, né? Essa linha na vertical, vamos já apagar. Então, a parte de baixo aqui, ela tá quase toda ela pronta. Agora, o que mais que a gente tem aqui embaixo? A gente tem a árvore. Então, eu me localizo na minha linha. A linha aqui do chão, ela tá um pouquinho para baixo da linha do chão, mais ou menos aqui. E eu vou puxar agora o tronco dela, né? É uma árvore bem robusta, tem um tronco bem grande. Vamos ver se não tá grosso demais. Eu vou dar uma afinada nela um pouquinho. Vou colocar um pouquinho mais pra cá. Vamos afinar um pouco. Assim tá bom. Aqui assim, daí eu coloco um pouquinho das raízes, né? Aparecendo um pouquinho aqui. O caminho depois eu vou dar uma arrumadinha de novo, que eu não tô gostando dele tanto assim. E agora vamos pra casinha. A casinha, gente, ela tá bem aqui no meio, tá? Aqui é o meu meio, ó, ainda dá pra ver a linha. Nessa parte aqui. Ela pega aqui, ó, vamos fazer aqui o triângulo do telhado. Deixa eu aproximar bem aqui. Ó, lá o triângulo. E vamos puxar o telhadinho também. É uma casa de campo, assim, né? Bem clássica, né? Parece aquelas casinhas americanas. Ou da Europa, de alguma região que tem essa arquitetura, né? Aqui tem uma partezinha atrás. Também parece interior, um pouquinho do interior de Santa Catarina também.
Você pode usar o formato da casinha que você preferir, tá? Você pode fazer a casinha do estilo bem simples, casinhas de barro, enfim. Não precisa fazer exatamente este modelo de casinha aqui, não. Aqui tem uma construção pra frente. Ela começa com uma linha aqui. E vem um telhadinho aqui. Ela ficou bem próximo da árvore. Vamos ver aqui, eu vou empurrar essa árvore um pouquinho mais pra lá. Ele viu como dá, gente? Ó, sempre dá pra corrigir, né? Vou botar ela um pouquinho mais perto aqui do caminho, porque eu quero um pouquinho mais de espaço aqui entre a casinha e o caminho. Aqui tem uma chaminézinha bem em cima. E aqui mais pra trás, né? Agora eu faço aqui a lateral. Temos duas janelinhas aqui. Faz só o risquinho primeiro e depois você engrossa um pouquinho, tá? Se você tentar fazer o formato retangular já, não vai dar muito certo. Aqui, eu vou colocar duas janelinhas só. Lembrem-se sempre, não é uma planta arquitetônica, então não se preocupem tanto, tá? Eu acho que aqui, gente, eu aumentei demais essa casinha aqui, vou diminuir ela aqui. Por isso que ela ficou tão próxima da árvore. Pronto, assim tá mais harmonioso, melhor. Agora, vou apagar a linha ali que tá aparecendo. Vamos fazer aqui uma portinha, uma janela. Outra janelinha lá. Pronto, tá aí a nossa casinha. Agora, eu vou ver aqui, arrumar aqui. Esse caminho aqui, eu vou deixar ele um pouquinho mais fechado aqui, indo pra cá. É importante na hora que fazer o caminho, prestar atenção no afunilamento das linhas, tá? Que aqui tem que ser bem mais largo, vai afunilando, afunilando até chegar aqui atrás. Não pode você tentar fazer um caminho estreitinho aqui e ele vai com a mesma grossura lá para trás, tá? Daí dá errado a perspectiva. Você pode fazer uma curva se quiser, né? Fazer um pouco mais curvado. Aqui, por exemplo, eu deixei a linha mais reta, mas pode ter umas curvaturas assim, né? Aqui também. Mas primeiro, antes de mexer com isso, você mexe com a parte do afunilamento. Conserta isso, ajeita primeiro essa parte, depois você vai para essa parte de fazer as voltinhas, né? Aqui tem uma cerquinha, meio que vou deixar sem, não vou colocar não. Aqui vamos fazer a árvore. Vamos abrir ela bem aqui.
Aqui eu vou diminuir um pouco, que ficou muito grosso. Então, um emaranhado que eu não gosto, essa parte aqui tem que ajeitar bem. Me escreve da onde você tá me assistindo, se é do Brasil, se não é. Olha que chique que a gente tá. Temos uma audiência que já tá se ampliando, né? Quem começou aqui comigo no canal, no comecinho, né? Mais assim, do Brasil, sempre teve audiência de Portugal, Angola, né? Moçambique. Mas agora estamos um pouco mais longe. Eu confesso que, assim, dá uma estranheza, sabe? Porque a gente que está aqui fazendo o vídeo, eu confesso que fico assim, a sensação que eu tenho quando eu faço o vídeo agora é de que ele está indo para muito longe, né? Então, dá um pouco de insegurança, assim, de meu Deus do céu, tanta gente está me vendo, né? A gente se fixa naquela linha de conforto dos vídeos mais perto, né? Das pessoas mais conhecidas, como se fosse realmente, assim, uma turma, né? Uma família aqui. E aí, quando essa família se amplia, a gente dá aquela estranhada. Claro que agradece, né? E eu fiquei muito feliz, com certeza. Esse é o propósito do canal, né? Atingir cada vez mais pessoas para ajudar com os desenhos e trazer confiança para as pessoas saberem que elas também conseguem, né? É possível desenhar coisas lindas, retomar atividades que fazem bem. Mas dá aquela... eu dei uma estranhada, assim. Ó, aqui tem um grupo de árvores muito bonitos. Essa é uma pintura a óleo, com toda certeza, tá? Característica de óleo mesmo. Ó. Aqui eu subi um pouquinho mais a linha do rio. Ali na paisagem tem um pouquinho mais de verde, mas eu acho que assim tá legal. Agora eu vou mostrar de longe, mais ou menos tudo junto. E vamos começar a pintar. Vai ter meu chazinho aqui. Quem que gosta de chá? Eu gosto de chazinho. Gosto de um café também. E mais café não dá pra tomar muito, né? Senão a gente fica muito agitado. Então, ó, vamos ver aqui essa parte aqui. Tem várias nuvens ali. Você pode demarcar elas, se quiser. Aqui, ó, fazer algumas áreas que vão ser as nuvens. São nuvens bem suaves. De um dia, assim, bem tranquilo, né? Que não vai chover nem nada, então... São nuvens mais inofensivas, assim, não tem aquela abóboda bem certinha. Então, você só delimita alguns desenhos ali. Agora, vamos para o céu. O céu tem uma tonalidade um pouco mais quente. Eu vou usar aqui o meu Temas Ultramar. Eu vou usar um pouquinho primeiro do meu Sky Blue, azul do céu. Vou marcar aqui embaixo, é o 146. Peguem um azul claro, que vocês tiverem. E vamos começar aqui. Vou começar meio de lado. E lembrando, a gente tem a árvore aqui, né? Então, esperem um pouquinho aqui, ó. Peguem um azul um pouquinho mais intenso. E vamos delimitar algumas áreas da árvore aqui, que vão ser a parte dessa folhagem queimada, né? Vou fazer com azul mesmo, pode fazer com laranja se quiser, mas o azul ele dá não briga tanto com a cor do céu ali, tá? É só um pouquinho, não é tanto assim, é só algumas áreas, mais ou menos, para na hora que você pintar o céu, você não passar por cima desses trechos.
Vamos pintar essa parte aqui. Deixa eu baixar um pouquinho essa música. Eu não gosto de desenhar com lápis, porque depois você tem que ficar apagando, né? E com o lápis de cor já tá inserido no próprio lápis ali, e você não tem necessidade de ficar apagando. Ó, conforme você vai chegando mais embaixo, vai ficando mais fraquinho o lápis. Então, uma passada só, bem suave. Você pode girar o teu papel, tá? Para fazer a segunda também. Por isso que eu não fixo o papel, tá? Aí, se você precisa virar ele de outro sentido, que fique mais confortável para você desenhar, faça, né? O papel não precisa ficar rígido, fixo. Aqui é mais porque eu tô filmando, então eu tenho que deixar ele, às vezes, mais de um jeito só, né? Ó, cruzei a linha, né? Uma linha eu fiz assim, agora a outra eu estou fazendo assim, tá? Estou fazendo cruzado. No meu curso tá explicadinho os tipos de traço que você tem, né, para usar. Eu tô traduzindo o curso, tá? Tô alterando algumas coisas também para esse público novo que tá chegando aí, né, para ter uma opção de ter o curso também em outras línguas. Olha que chique que a gente tá, meu Deus do céu. Então, para quem tiver interesse, né, vou alterar algumas coisas assim, mais para esse público estrangeiro, que é um pouquinho diferente, algumas paisagens, alguma coisa, mas é pouca coisa, tá? Só para ficar mais acessível. Ó, aqui tem uns farelinhos assim. Então, ó, nosso céu, um azul só já tá isso, tá? Eu usei o Sky Blue. Agora eu vou pegar um pouquinho do azul do fitalo, do light fitalo. Já tá se apagando aqui o nome da cor. É o 145. Vou passar um pouquinho aqui em cima. Esse tom de azul é um tom de azul bem quente, bem alegre, de dias mais ensolarados. Então, vou passar um pouco aqui. Eu acho que tem coisa atrás aqui. Que tá pegando aqui. Passa bem aqui nesse meio também. Essa árvore é uma árvore que ela tá mais aberta, né? Ela não fica tão fechada, tão cheia. Quem tem dificuldade de desenhar árvore, gente, tem no canal vários vídeos de árvore, de desenhos de árvore. Pratica bastante, que você vai melhorando, tá? Gradativamente. O processo de desenhar, gente, é uma coisa gradativa, tá? Não tem mágica assim, né? Muita gente tá acostumada, como eu já comentei no outro vídeo, a fórmulas mágicas, né? Tipo, desenhe em 4 passos, desenhe em X tempo,
Faça uma paisagem com pouco esforço, em 30 minutos, em 10 minutos, em 5 minutos. Até tem, né? Como você conseguir isso. Mas é um nível de qualidade baixo, artisticamente falando, e você aprende muito pouco. Tá? Mas ó como deu uma alegria esse azul, né? Então, eu mesclei um pouquinho dos dois, deixei os espaços aqui na árvore. Depois, se eu quiser abrir mais alguns aqui no meio. Pronto. Agora, nós vamos um pouquinho para a água aqui, que também tem tons do mesmo tom do céu. Lembram que eu falei que a água, em alguns vídeos, para quem me acompanha aqui já sabe, a água é um espelho, né? Então, ela reflete o que tem em volta. No caso do céu, se está um céu esbranquiçado, ela vai ter uma superfície mais branca. Então, basicamente a água, vamos fazer no sentido horizontal, não balance o traço, deixa ele bem retinho e vamos traçando aqui. Bem suave também, não aperte demais o lápis. Use ele de lado, não assim, mais inclinado. Você pode segurar ele um pouquinho mais para trás, não segure aqui, tá? Não faça isso. Isso tensiona demais a mão fica tensa e dura. Segure um pouquinho mais para trás, tá? O ideal é segurar um pouquinho mais longe, mas se não tem tanta habilidade, segura um pouquinho mais assim, tá? Deixe um espaço do lápis aqui e aí o movimento ele sai melhor. Então, ó, colocar um pouquinho de azul aqui. Tem umas pedras, mas não se preocupe com elas ainda. Vou colocar um pouquinho deste outro aqui também. Pronto, né? Só para aproveitar que a gente tá com esse azul. E vamos agora pra casinha. As nuvens depois a gente faz, tá? Na hora que eu for fazer a copa aqui, eu vou fazer as nuvens. Temos uma montanha lá no fundo, que meio que se perdeu aqui. Então, eu vou utilizar um pouquinho do azul ultramar agora. Ele tem essa tonalidade um pouquinho mais fechada, é o 120 ultramar. Ele lembra um pouco mais arroxeado. Se você não tem esse ultramar, pegue um tom um pouquinho mais roxo. E vamos fazendo lá atrás. Deixa eu mostrar o tom aqui pra vocês, ó. Ó, este é o ultramar. Só para mostrar a diferença do fitalo, ó. Olha como é diferente, ó. Ó, esse é o ultramar, ele é um azul mais fechado. E esse é o fitalo. Então, ele fecha um pouquinho mais, ele lembra um pouquinho um tom um pouco mais arroxeado. Então, vamos fazer as montanhas lá atrás. Eu vou colocar um pouquinho deste tom aqui. Atrás dessas árvores. Um pouquinho aqui também, que também tem montanha. Ó, temos uma montanha lá atrás. Eu posso colocar um pouquinho desse azul bem fraquinho, tá? Aqui no meu telhado. Ele é um telhado acinzentado. Para não ficar só o cinza e ter um fundinho de azul, eu vou fazer só uma camadinha bem leve. É o mesmo azul, tá? Olha como fica diferente, só pelo fato de eu não apertar tanto.
tem a sombra projetada. Um pouquinho de sombra aqui também, dos telhados. E toda essa fachada aqui também. Bem mais fraquinho, tá? Do que você fez lá. Um pouquinho aqui também. E vou colocar um pouquinho de sombra pra cá. Isso é um ponto também fundamental, gente. Saber de que lado que está vindo a minha luz. A luz nessa paisagem, ela está vindo pra cá, né? Da direita para a esquerda. Tá brilhando na parte aqui da casinha, neste lado do tronco. Então, toda a minha marcação de luz e sombra vai respeitar esta luz vindo nesse sentido. É muito importante ter isso em mente, porque senão a tua paisagem ela perde a estabilidade se você jogar luz e sombra para tudo que é lado. Tem que sempre pensar muito bem nessa parte de entender da onde está vindo a luz. Aqui, ó. Vou colocar um pouquinho no barranco, esse mesmo azul, tá? Depois ele some com as outras cores que eu vou colocar junto com ele. Aqui um pouquinho. A gente vai trazer um pouquinho mais de jovialidade para a paisagem quando coloca esses tons. Daí eu posso começar a marcar um pouquinho das pedras aqui. Importante não fazer bolinha na hora que faz pedra, tá? Vou explicar aqui, ó. Ó, a pedra não é para fazer uma bolinha. Não é uma bolinha, tá? Não é, pedra não é assim. Pode até ter assim, né? Mas você faz uma superfície mais arredondada e mais plana, tá? Pode aí variar, né, ó. Tá? Não é essa redonda assim, mas você tem que fazer nesse sentido mais ou menos. Então, vamos lá, ó. Aqui tem bastante pedra. Quantas pedras colocar? Quantas você tiver paciência de desenhar. Então, se você não quer ficar gastando muito tempo, põe só algumas, né? Não precisa botar tantas assim. Aqui no caminho também tem pedras. Eu vou projetar um pouquinho de sombra aqui também. E pra cá, ó. O azul, ele desaparece depois que você trabalha com os marrons, essas cores, tá? Ele é para trazer leveza, leveza e ensolarado. Os tronquinhos lá atrás. Muito bem. Agora, a gente vai pro campo, né? Já vamos colocar um verdinho aqui, para trazer uma cor um pouco mais intensa. Vou pegar esse verde médio aqui, é um verde oliva. Ele é claro, mas não tão claro, é o 167. Se você não tem, pegue um verdinho mais suave, ó. Siga um pouco o movimento da inclinação, bem suave, tá, gente? Bem suave, não aperte muito. Vai com calma. Ó, quando chegar aqui, você pode alterar um pouquinho o movimento, levantar um pouquinho, né? O capim aqui, a grama.
Muitos de vocês eu já conheço, quem já desenha, quem manda os exercícios. Gente, se eu tô atrasada para responder, é o volume de trabalho, tá? Mas eu vou ler todos os e-mails, respondo todos eles, fiquem calmos. Que às vezes tem um volume muito grande de mensagens, de desenhos para olhar, e tem todo outro meu trabalho também que eu faço. Então, tenha um pouquinho de paciência, tá? Quem tá esperando uma resposta minha. Mas, o que eu quero dizer com isso é, quem está chegando aqui agora e nunca mais tinha desenhado com lápis de cor, ou achou que lápis de cor não era assim, isso é coisa de criança. Escuto muito isso, assim, lápis de cor eu não tenho paciência, não fica bonito. É a mesma coisa, gente, que vamos pensar num instrumento musical, né? O lápis de cor. Se você pega um violão de uma marca muito boa e dá para alguém que não sabe tocar, ou que sabe tocar só o básico, bem pouquinho, que tipo de música vai sair daquilo ali, né? Daquele violão? Uma música simplória, uma música quase como se fosse feita com um violão de brinquedo, um violão sem muita técnica, né? Então, o lápis de cor é como um instrumento musical. Tem as marcas diferentes de instrumento musical, que tem um insetinho aqui. Mas tudo depende de quem vai usar este instrumento. Isso é para as outras técnicas também, né? Óleo, acrílico, tinta acrílica, pastel. Então, tudo depende de quem está usando o material, né? O lápis de cor, a tinta, o que for. Não julgue a técnica pelo nível de aprendizado, às vezes, que a pessoa tem, que às vezes é baixo, a pessoa não treinou tanto. Então, a possibilidade do lápis de cor, ela é tão grande quanto qualquer outra técnica. Aqui é uma paisagem um pouquinho mais outonal. Então, eu coloquei o verde, mas eu deixei uns espaços em branco que eu vou preencher com um pouco de laranja, tá? Eu vou usar um pouco desse terracota aqui, uma cor linda, uma cor caramelo. Se você não tiver, use um pouquinho de laranja, um laranja mais queimado. Invistam, gente, em tons queimados, tá? Em tons pastéis. São tons ótimos para você desenhar. Ó, eu vou colocando um pouquinho, uma paisagem mais outonal, né? Essa aqui. Então, às vezes, a gente, com relação ao lápis de cor, né? A gente pensa que se comprar um lápis de cor muito bom, uma marca muito cara, uma marca, assim, maravilhosa, vai sair, assim, desenhos incríveis. Não é bem assim, tá? Lembra sempre da comparação do instrumento musical. Depende da tua técnica, de quanto você trabalhou aquilo, quanto você treinou para usar. Não adianta, se você não sabe fazer com lápis de cor simples, com lápis de cor mais caro vai ser a mesma dificuldade. O que vai mudar, que aí eu concordo, é a qualidade da cor, a qualidade que o pigmento sai muito mais pigmento num lápis de cor melhor, né? Isso sim. Mas ele não vai fazer o teu trabalho, que é treinar, né? Estudar. Ó, joga um pouquinho no caminho aqui, bem fraquinho, tá, gente? Não apertem muito. Essa não é a cor do lápis, ó. Vou mostrar a cor do lápis, ó. A cor do lápis é assim, ó.
nesse tom assim, né? Mas eu tô fazendo bem fraquinho, daí tá ficando bem sutil aqui. Eu vou marcar algumas áreas um pouquinho mais. Lembrem-se de apontar os lápis de cores de vocês antes de começar a usar, tá? Para que vocês tenham um resultado melhor. Ó, posso colocar um pouquinho nas pedras também, né? Umas cores. Vou colocar na chaminé aqui também, ó, vamos aproximar vocês aqui. Vou colocar no lado sombreado, um pouquinho no lado, vou preencher mais o lado sombreado. Alguns detalhes aqui. Que lugar lindo, né? Eu tenho aquela máxima, né, de quando você vê muito uma coisa, se inspira muito nela, você atrai ela. Então vamos atrair este lugar pra gente, né? Todo mundo que pintar vai poder estar num lugar assim, em algum momento da vida. Então vamos caprichar. Eu acredito muito nisso, assim, aonde você foca a sua energia, ali você está. Né? Ali você está impregnado daquilo ali que você está olhando, escutando. Então vamos olhar coisas boas, apesar do que tenha de ruim, a gente tem que procurar voltar o rosto para o que tem de bom, né? Ixi, vocês tinham sumido. Eu fiz só essa partezinha aqui, só preencher ali. Agora tem umas árvores aqui atrás, ó, com a mesma cor, tá? Eu vou tentar não precisar tantas cores assim. Com poucas cores a gente já consegue um resultado bem bonito. Ó. Aqui também. E o bom é que essas casinhas são brancas, né? Então já estão com a cor quase pronta. Ó, só a bordinha. Vou colocar aqui também. E agora a gente já pode colocar um pouco deste terracota também na árvore. Eu vou melhorar um pouquinho a pontinha dele. Ó. Pra ficar mais pontudinho. Então, eu vou fazer assim. A luz tá vindo nesse sentido, lembrem-se, né? Então, eu vou marcar algumas áreas de sombra aqui. Como é que está aí na sua cidade? Tá chovendo, tá frio, tá calor? Aqui esfriou, baixou bem a temperatura, acho que tá uns 15 graus. E está nublado, com chuva, mas é um nublado um pouco mais alto, assim, as nuvens estão mais altas. Dá pra ver as montanhas. Ó. Então, eu vou criando trechinhos de sombreamento. Parece assim, não vai dar certo. Vai dar certo sim. No começo a gente tem assim, olha e pensa, ixi, isso aí. Mas vai dar sim.
Tem trechos aqui que eu vou usar um pouquinho da borracha para abrir um pouco mais de luz. Aqui também no tronco. Pronto, ó. Vamos deixar assim por enquanto. Olha como tá a nossa paisagem. Tá faltando bastante contraste, né? Mas já tá caminhando. Então, vamos agora um pouquinho pra casinha aqui. Eu vou pegar um pouco do mauve. Mauve é um violeta. Mauve 249. Vamos aqui fazer mais uma passadinha de cor aqui. Projeta a sombra. Passa um pouquinho dos contornos aqui. Aqui tem um cantinho de parede que dá pra preencher também, tá? Vou aproximar vocês um pouco aqui, pra ficar mais nítido. Um pouquinho aqui embaixo. Ó, vamos colocar um pouquinho mais de sombra nas áreas que é sombreado, né? Tem uma vegetaçãozinha aqui atrás, eu posso colocar um pouquinho, deixa eu ver aqui. Poderia até colocar essa mesma cor. Vou colocar um pouquinho deste mauve aqui, movimentos um pouco mais arredondados. Aqui agora vamos para a árvore. O mesmo tantinho, lembra que eu fiz com o azul? Intensifica um pouco. Vou um pouquinho com esse mauve também aqui. Fazendo umas manchinhas. Aqui tem um trechinho que teria um pouquinho mais de... Ó, vocês abram o espaço que vocês querem colocar as flores, tá?
Ó, quando eu quero um tracinho mais fino, eu vou com o lápis de cor mais de ponta. Viram que eu passei em cima do telhadinho da casa aqui, ó, porque a árvore está mais para frente, né? Então, alguns elementos vão ultrapassar ali a linha da visão. Um pouquinho nessas árvores aqui também. Vou pegar um laranja. Deixa eu ver esse tom aqui. Também tá bom. Eu tenho aqui um laranja e aqui um marrom queimado, né? Um sanguíneo. Então, dá para usar um pouquinho desses dois também, tanto na árvore quanto na vegetação lá atrás. Então, agora eu vou intensificar aqui a minha sombra. Em vários pontos, deixando umas manchinhas mais escuras, algumas mais fraquinhas. Depois a gente vai pro rio aqui, tá? Eu quero ir pra árvore. Esse aqui é o sanguíneo, gente. É um marrom, um tom de telha, assim, 188. Um vermelho, como se fosse um marrom claro, mais avermelhado. Ó, vamos intensificar umas áreas de sombra. Apertem um pouco mais, quer que apareça mais a cor. Não quero dificultar muito para vocês aqui, assim, no acabamento, que fique tão rebuscado que vocês olhem e pensem, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso. Mas o que eu tô fazendo aqui é marcando as áreas de sombra e deixando umas áreas de luz. Ele já tá até mais gordinho do que eu gostaria. Não precisa ficar tão cheinho, tá? Vamos fazer as pontinhas aqui.
Vamos colocar um pouquinho também aqui embaixo da árvore. Um pouquinho aqui também. Viram que se eu não intensifico as sombras, que eu não botei ainda aquela sombra bem marcante, o desenho ele ainda não ganha profundidade, né? O segredo tá em você colocar as sombras bem marcadas e no local certo, né? Acho que aqui tá bom. Muito bem. Agora sim, eu vou pegar um laranja mesmo. Deixa eu até pegar um laranja um pouco mais claro. Esse aqui é o Orange Glaze 113, que é um tom de laranja mais clarinho. Quem está aí comigo ainda? Firme e forte desenhando ou assistindo. Me conta um caso de vocês aí, uma situação que vocês desenharam com um lápis de cor e o resultado não ficou nada do que vocês queriam e aí vocês abandonaram o lápis de cor. Muitas vezes é na infância, né? Porque o lápis de cor, ele acaba sendo usado mais realmente na época da escola, ou assim, né, para distrair. Não é como é uma coisa muito fácil de acesso, né, não precisa de nada, de água, a não ser que seja aquarelável, mas não precisa de cavalete, não precisa de nada muito caro, nem nada, né, tudo muito barato. Então, às vezes a pessoa subestima, né, porque pensa que é uma técnica que só vai dar certo se for algo muito complicado. Então, me conta aqui o que vocês desenharam que não deu certo e aí vocês abandonaram o lápis de cor. Olha aí, ficou um pouco mais do que eu gostaria fechado aqui. Depois eu corrijo com o marrom escuro que eu vou colocar aqui embaixo, tá? Posso dar uma alegria aqui também, ó, para essas árvores. Pouca coisa, para não chamar tanta atenção assim, aqui nesses galinhos que ficaram. E é um pouco aqui embaixo, né? Aqui também. Então, agora, vou pegar o marrom. Na verdade, eu vou pegar o preto. Vou pegar o preto. Vamos usar o preto aqui. 199. Faça uma pontinha bem afiada do preto, tá? Para trabalhar aqui. E vamos começar a dar os acabamentos aqui. Apertem um pouco mais em alguns trechos e outros deixam só o cinza. O preto, ele vai te trazer o cinza e outras tonalidades quando ele encostar em outras cores. Agora vai um pouquinho na grama, também para escurecer, né? Projetar um pouquinho aqui de sombra no caminho, mas bem suave, sem apertar muito o preto, tá? E agora vamos fazer os galhos. Abrir alguns espaços aqui no meio. Nessa paisagem aqui, essa árvore em si, só ela já é um bom exercício, né? As árvores sempre são um desafio, gente. Isso
em qualquer técnica, tá? Tinta a óleo, acrílica. As árvores, elas pedem bastante estudo do formato, para elas ficarem bonitas, né? Vamos escurecer mais aqui dentro. Ó, como a gente já só marcando um pouco mais o sombreamento, né? A gente já consegue uma definição melhor. Tá bom. Lá atrás aqui, que eu tenho... Tem mais árvores aqui, mas eu não vou fazer tantas, tá? Pra não poluir muito aqui o caminho. Agora vamos aos acabamentos aqui da minha casinha. Vou aproximar mais um pouquinho aqui. Eu tô usando preto ainda. Eu considero o preto, gente, como eu tô usando duas, como se fosse duas cores, né? O cinza. Vou sombrear de leve, bem apagadinho. Vou passar um pouquinho aqui, bem suave. E faço ali o contorno. Bem suave, gente. Tem que repetir isso para o pessoal não apertar mesmo, tá? Bem suave. Alguns galhos aqui das árvores. E aqui, ó. Agora aqui a gente vai começar a fazer algumas pedras. Definir um pouco melhor os troncos. Ó, só façam o contorno ali. Aqui temos um barranco bem marcado. Projetando a sombra. Um pouquinho aqui também, bem suave, tá? Se o teu preto, ele é muito forte, muito intenso, tente usar um lápis mais seco, tá? Ó, só com o preto aqui. Aqui no caminho também eu tenho algumas pedras.
vou colocar um pouquinho desse terracota, lembra do terracota aqui na água. Aqui também eu dou uns toques. Agora comecei, ó, na minha casinha aqui eu vou colocar um pouquinho mais de azul aqui nesse canto, sombreado. Aqui também. Vou botar um pouquinho deste amarelo aqui. Não é bem um amarelo, é um Dark Chromo Yellow. É um amarelo com uns toques meio laranjas, assim. Vou colocar uns detalhes aqui. Apertar um pouquinho mais o lápis. Um pouquinho aqui no tronco. No telhadinho também, ó. Toquezinho de luz. Aqui eu intensifico um pouquinho mais com o meu azul. Aquele azul ultramar. Vou colocar aqui. É o 140. Olha o tamanho do meu lápis, como já tá pequenininho. Deixo mais intenso. Já estamos chegando no final da nossa paisagem, tá? Já de novo estamos... Dá basicamente sempre a mesma quantidade de tempo, né? 1h30, mais ou menos, ó. Com este mesmo azul ultramar eu faço umas sombras nas nuvens. Movimentos arredondados, bem suaves. Para quem está perguntando do curso, tá? Eu já tô gravando as aulas que vão fazer parte do curso, do meu PDF, que está aí mais de 100 páginas, né? Um livro para você imprimir, para você ter como guia. Quem não adquiriu ainda, tá esperando o quê? Dê esse presente para você mesmo, tá? Foi feito assim, gente, não tem IA em nenhum local, tá? Hoje em dia todo mundo quer vender tudo com IA, né? Ah, eu tenho um PDF aqui, foi feito pelo IA. Não, gente, o meu é totalmente orgânico. Eu fiz pensando em cada página, em cada parte dele, tudo muito pensado em vocês, assim, o que eu posso fazer para ajudar, que linguagem que eu posso usar aqui para ficar mais claro, as dúvidas, né, as principais dúvidas de vocês. Então, foi feito com muito carinho mesmo, tá? Vale muito a pena para quem quer se aperfeiçoar no lápis de cor, criar coisas lindas. E os próximos vão depender do desenvolvimento de vocês neste, né? O próximo vai ser de montanhas e árvores separados, né? E vai assim, e vai ser muito lindo. Nossa, vai ter uns temas assim muito bonitos que eu tô separando para vocês. É infinita a possibilidade de pintar, né, gente? A gente pode ficar aqui pela eternidade desenhando, que ainda vai ter coisas para nós desenharmos. Que bom, né? Que maravilha. Ó, aqui agora, por último, para dar o toque final, um Purple Violet, 136. Olha as cores que a gente usou.
né? Não estão em ordem certinha no sentido de tons, né? Mas basicamente foram essas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, se eu não me esqueci de marcar nenhuma. Vou botar um pouquinho de violet aqui na... Gente, bem suave. Como se você estivesse acariciando um rosto de um recém-nascido, assim. Bem suave. Coloca um pouquinho aqui também, aqui atrás. E é isso aí. Poderia ficar aqui ainda? Poderia. Poderia, porque o lápis de cor, ele tem assim, uma infinidade de possibilidades de camadas aqui, enfim, mas não tem necessidade, né, de dificultar muito para vocês, não. Pronto. Eu acho que eu só vou dar um toque aqui desse verdinho claro, então é mais uma corzinha aqui. O 168 é o Earth Green Yellowish. Em alguns pontos só, ele é um pouco escuro. E um pouquinho só suave de amarelo aqui. Então, foi mais uma cor. Bem pouquinho. Um pouquinho aqui, para trazer uma luz. E aí está, gente. Acabamos a nossa paisagem. Deixa eu colocar um pouquinho mais de verde aqui. Ela poderia ser um pouquinho mais quadrada, para ficar um pouquinho mais harmoniosa. Mas está ótimo, né? Não vamos ser tão exigentes também, né, gente? A gente tem que observar os nossos avanços, mesmo que pequenos. Pronto. Vamos ver como é que ficou. Vamos afastar e aí está. Então, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam do nosso desenho, da nossa pintura, né? Tudo que a gente pode ainda incrementar, melhorar, colocar alguns detalhes a mais. Com certeza sempre tem algumas melhorias que dá pra fazer, né? Deixar mais suave alguns pontos. Mas eu agradeço a sua companhia até aqui e eu espero que você consiga desenhar esta linda paisagem aí na sua casa. Tá bom, gente? A gente se encontra então num próximo vídeo. Até lá!